Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo e estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos com o Reino. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor. Nós vamos estudar a partir de agora uma importante disciplina da teologia sistemática, a disciplina Hamartiologia. Sem dúvida alguma, será podemos dizer, uma viagem inesquecível quando estudaremos esta que, sem dúvida, é uma das partes mais importantes de todas as que compreendem as doutrinas bíblicas e sagradas. Portanto, eu gostaria de iniciar dizendo a você, aliás, sugerindo a você que você permaneça com um caderno ou uma folha, a caneta, mas principalmente a Bíblia Sagrada em suas mãos. Nós vamos usá-la repetidas vezes para embasarmos aquilo que nós iremos tratar a partir de agora. Inicialmente eu quero dizer que a hamartiologia, ela, antes mesmo de nós tratarmos da definição do termo, o que significa de fato, suas implicações, é importante nós, introdutoriamente, observarmos que a hamartiologia, ela é parte da teologia sistemática. E a teologia sistemática é aquela área importante e indispensável da teologia que se propõe, de acordo com o próprio nome, em sintetizar assuntos bíblicos, assuntos teológicos. Uma vez que teologia é o estudo que se propõe a conhecer mais a Deus, é a proposta de conhecer mais a Deus a partir das Escrituras, então teologia sistemática é aquela área da teologia que se propõe a sistematizar, a organizar por assuntos bíblicos. Por exemplo, você pega de Gênesis a Apocalipse os temas, os textos, os assuntos que tratam, por exemplo, sobre os anjos. Você sistematiza isso e então você tem o resultado que é a angelologia, isto é teologia sistemática. No nosso caso, aqui, nós vamos estudar hamartiologia, que é a disciplina, o estudo que se propõe a conhecermos a respeito do pecado. Aliás, quando nós falamos que vamos estudar sobre o pecado, eu me lembro que certa feita eu fui dar uma aula sobre essa disciplina e um aluno perguntou se essa disciplina se propõe a ensinar o pecado, a ensinar a pecar. Naturalmente que não, até porque ninguém precisa aprender a pecar. Infelizmente, o homem já nasce com a natureza pecaminosa e o que o homem de fato precisa é o contrário. Ele precisa nascer de novo para então viver uma vida sem o pecado. Então, essa disciplina, a doutrina do pecado,
ela na verdade se propõe a nos informar tudo que a Bíblia nos fala a respeito da origem, da natureza, do problema, do alcance, das consequências do pecado, da desobediência e tudo o que implica sobre este importante assunto. Por que é importante estudarmos hamartiologia? Ora, hamartiologia, uma vez que é a doutrina do pecado, se torna extremamente importante e, na verdade, indispensável para todos os assuntos além deste. Porque, por exemplo, você vai estudar soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ser salvo do quê? Ser salvo por quê? Ser salvo para quê? Então é necessário que o homem seja salvo porque ele está numa condição de perdição. E ele está perdido por quê? É aí então que entra a doutrina do pecado, mostrando a gravidade do problema, o alcance, a extensão do problema do pecado, que é onde então se dá a hamartiologia, a doutrina do pecado. Por isso é importante estudarmos hamartiologia. Nós vamos procurar ter aí um primeiro contato com essa disciplina. Os primeiros pontos, os pontos fundamentais, nós vamos procurar lançar base, fundamento, para que nós possamos começar a montar essa estrutura para então discorrermos de uma forma mais ampla e de uma forma mais clara sobre esse importante assunto. Nós vamos começar aqui apresentando os objetivos principais desta disciplina. Então, em primeiro lugar, após esta disciplina, o aluno deverá ser capaz de, primeiro, conhecer a doutrina do pecado e suas implicações. Então, esse é o primeiro objetivo, ou esse é um dos o primeiro dos principais objetivos dessa disciplina, isto é, conhecer sobre a doutrina do pecado. O que a Bíblia tem a nos falar sobre o pecado? Como começou, onde começou, como isso se deu, até que ponto Deus ele permitiu esses pontos fundamentais. Então, esse é o primeiro grande objetivo, dos principais objetivos desta disciplina: conhecer a doutrina, os fundamentos doutrinários, os fundamentos bíblicos acerca do pecado. E naturalmente que, consequentemente, naturalmente, ao conhecermos sobre esta doutrina, logo nós perceberemos naturalmente as suas implicações. Isto é, em que isso interfere na minha vida, até que ponto isso me influencia, de que forma isso influencia os homens, a criação, e de que forma eu, como servo de Deus, como alguém que recebeu a vida de Deus, de que forma essa doutrina, esta verdade do pecado, essa coisa terrível chamada pecado, de que forma isso ainda me influencia e como eu tenho que lidar com isso. Então, estas seriam algumas das implicações ao conhecermos a doutrina do pecado. Segundo objetivo dessa disciplina é identificar os grandes prejuízos causados pela desobediência do primeiro casal. Então, fatalmente, quando você estuda hamartiologia e vai se aprofundando em conhecer o que a Bíblia nos informa sobre a doutrina do pecado,
fatalmente você vai alcançar, você vai chegar nos pontos que nos informam sobre os grandes prejuízos que o pecado trouxe para a raça humana a partir da desobediência voluntária e não involuntária, conforme nós vamos ver ao longo dessa disciplina. A desobediência voluntária do primeiro casal, isto é, Adão e Eva. Quais seriam os principais prejuízos? Até que ponto o pecado danificou a raça humana, a criação, o relacionamento entre os homens e Deus, e não somente o relacionamento entre o homem e Deus, mas também o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre os homens, eu com o meu próximo. Até que ponto o pecado prejudicou o meu relacionamento com a natureza, com a obra criada por Deus? Então, a hamartiologia, ela tem também este grande objetivo. Portanto, é importante que você escreva, ao final dessa disciplina, nós possamos fazer aí um balanço se alcançamos ou não esses objetivos. Em terceiro lugar, o terceiro grande objetivo dessa disciplina é saber as principais divisões desta doutrina. Uma vez que hamartiologia é parte da teologia sistemática, então o próprio termo sistemática já pressupõe a ideia de organização, divisão. E quando você estuda hamartiologia, então já se tem a ideia, já no termo, já vem a ideia de divisão, sistema, organização. Então, um outro grande objetivo dessa disciplina é conhecermos e aprendermos a estabelecer as divisões desta doutrina. Natureza do pecado, origem do pecado, origem do mal, o mal foi criado ou não foi criado, quem criou o mal, seria Deus o responsável pelo mal ou não, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, as consequências do pecado, até onde o homem foi de fato tocado pelo pecado ao ponto de perder a imagem e a semelhança de Deus, perdeu totalmente ou não. Então são estas as partes, claro, dentre muitas outras que nós vamos ver. Eu só estou dando aqui alguns pontos para nós começarmos a nos situarmos no que eu quero dizer com conhecer as divisões desta disciplina. Então é importante sempre, e eu chamo a sua atenção, para você não perder de vista e nem tampouco da sua mente de que nós estamos estudando algo que faz parte da teologia sistemática e que por isso precisa ser bem organizado. Então, nós estamos nesta parte de estabelecermos os objetivos desta disciplina que é hamartiologia. E, finalmente, você pode ainda acompanhar aí que o nosso quarto grande objetivo, dentre outros, dentro dessa disciplina, é conhecermos o que realmente significa a queda da raça humana e suas implicações. Esse ponto é muito importante, porque a queda, ela é um resultado do pecado. É importante que se faça essa distinção. A queda, que queda seria essa? É o pecado em si ou é o que o homem perdeu? Uma vez que, se nós pensamos que é o que o homem perdeu, o que é que ele perdeu? Onde é que ele estava? Quem era o homem antes do pecado? E quem ele se tornou após o pecado?
buscando esses objetivos, será possível nós percebermos a gravidade do pecado. Porque, meu irmão, minha irmã, estimado aluno e estimada aluna, essa é uma das principais artimanhas do diabo. Com o passar do tempo, com o desenrolar da vida e mais, principalmente no desenvolvimento da vida cristã, na prática da vida cristã. Uma das artimanhas do diabo é justamente tentar minimizar a gravidade do pecado. É a tentativa maligna, ofensiva à santidade de Deus, de tentar criar no homem a ideia de que o pecado não é tão grave, de que o pecado é algo inevitável, é uma coisa que existe e que nós vamos lidando e que não é tão grave assim. A doutrina do pecado, a hamartiologia, na verdade, ela aparece como uma luz de alerta, como uma sirene que avisa o perigo, que sinaliza o perigo. É um grito do Espírito Santo dizendo e apontando para a gravidade do problema do pecado, principalmente quando nós, no desenvolver dessa disciplina, nós alcançarmos este objetivo de vermos o que de fato é a queda. Que queda é essa? De onde o homem caiu? O que o homem perdeu? Porque uma vez que nós nascemos na semelhança do pecado, e isso nós vamos estudar detalhadamente bem mais para frente, mas uma vez que o homem nasceu na semelhança do pecado, ele não tem ideia do que era a vida antes do pecado. Ele já nasce num ambiente imaculado, num ambiente tocado pelo pecado, falsidade, hipocrisia, engano, interesse próprio. Ele já cresce nesse ambiente, então ele não tem essa noção. Mas a Bíblia, ela nos informa onde Deus colocou o homem e o que o pecado trouxe com a queda, gerando a queda. Quem era o homem e o que o homem se tornou. Eu acredito que essa disciplina nos servirá de alerta, de um grito do Espírito de Deus para nos advertir sobre a gravidade do pecado. Agora, por incrível que pareça, e aí é um ponto também que eu quero destacar, porque às vezes nós estamos tão envolvidos em círculos evangélicos, você tem contato, eu tenho contato com a igreja, com os irmãos, com a prática da vida cristã, e às vezes nós não sabemos o que ocorre pelo lado de fora em relação a determinado assunto. Eu vou explicar o que é que eu estou introduzindo aqui na minha fala. Por incrível que pareça, existem estudiosos, inclusive da teologia, teólogos, que, por incrível que pareça, que negam a existência do pecado. Eles negam veementemente, dizendo: o pecado não existe. Então é importante que você, que é um estudioso da palavra, você que é um estudioso da teologia, saiba que existem correntes teológicas que buscam negar a existência do pecado. Por outro lado, existem aqueles que não negam a existência do pecado. Não, eles dizem, o pecado, ele até existe. Ele existe, porém, eles dizem que não dá para afirmar a sua origem. Eles dizem, não, o pecado existe, o mal existe, mas nós não temos informações a respeito da sua origem. Como começou? Onde começou? Portanto, isso é desconhecido.
para eles. Agora, do ponto de vista bíblico, tanto a primeira corrente, que nega a existência do pecado, como a segunda corrente, que afirma a existência, mas diz ser desconhecida a origem do pecado e do mal, ambas estão extremamente equivocadas. Uma vez que a Bíblia toda, em toda a Bíblia, nós encontramos informações claras, evidentes, latentes, visíveis, explícitas, de que, primeiro, o pecado existe. Segundo, ele é mau. Terceiro, ele é nocivo. Quarto, ele separa o homem de Deus, separa o homem um do outro. E não somente isso, a Bíblia também relata onde o pecado nasceu, quem é o pai da iniquidade, onde é que o pecado surgiu, em que ambiente, tanto no aspecto físico, humano, da criação, quanto no aspecto espiritual, que se deu inicialmente, originalmente, no reino ou no mundo angélico, isto é, no mundo dos anjos. Então, é importante destacar que a Bíblia é clara em dizer a existência do pecado e a sua origem. Eu te convido a ler, juntamente comigo, 2 textos da palavra do Senhor, que provam, claro, que existem muitos outros textos, mas eu quero tomar aqui um texto que é do Antigo Testamento, que são palavras do próprio Deus, e outro do Novo Testamento. O primeiro, Gênesis capítulo 4 e versículo de número 7. Olha o que Deus, ele diz para Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu quero destacar desse texto tão conhecido e tão forte, né? A parte em que Deus está dizendo para Caim: e se não procederes bem, a segunda parte do texto, o pecado jaz à porta, está à porta. E essa expressão jaz, só um toque rápido dessa palavra, dessa expressão, jaz aqui está dominando, está vulnerável, está com controle da situação. Jaz à porta ele já ganhou espaço, ele já começou a dominar o ambiente. Então percebam que é Deus quem está falando, o pecado jaz à porta. Deus está dizendo, ele existe. E é tão verdade que ele existe, que ele está perto. E que ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando campo. Ele não tem pressa, ele vai ganhando o território. Essa é a ideia. Deus está dizendo, ele existe e ele já ganhou campo, Caim. Esteja atento, o pecado existe e jaz à porta. O outro texto está em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Olha o que diz. E o versículo de número 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, olha agora, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A proposta aqui, o meu objetivo não é fazer uma exegese deste verso. Isso aqui é apenas para comprovar biblicamente a existência do pecado.
ok? Mas o que me chama a atenção é que o texto de Hebreus, ele está totalmente ligado ao significado do de Gênesis que nós lemos. Porque percebam que o escritor, ele primeiro vai dizer, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunha, ela tem sido interpretada de diversas formas, né? É a sociedade, são os demônios, são os anjos. Ok, você quer aplicar assim, não vejo problema, desde que você apresente o verdadeiro, o sentido original, o significado original. Perceba que ele diz, portanto, visto que nós, essa expressão visto que nós, ele está se reportando ao que veio antes. E a nuvem de testemunha aqui é o capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Então, o que ele está dizendo é, nós temos a responsabilidade de darmos continuidade ao que eles começaram. E nesse processo, estejam atentos. É isso que ele está dizendo. Estejam atentos. Porque deixemos todo o embaraço e o pecado. Percebam que ele fala embaraço e depois pecado. Por quê? Porque o embaraço, ele vem antes de pecado. E a expressão aqui é o que vem depois, é resultado do que vem antes. Que ninguém começa pecando, começa se embaraçando. E ele vai dizer, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isto é, mais uma vez, nós estamos sendo alertados pela palavra da existência do pecado e mais, e aqui é o mais sério, que além de falar da existência, fala da proximidade do pecado. Ou seja, o mal, o pecado, não está longe de nós. Muito pelo contrário. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, Jesus ele falou, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Onde é que está esse mal? Jesus, em outra ocasião, ele fala, o problema não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. Então, onde é que estaria esse mal? Dentro do próprio homem. Claro que nós vamos estudar isso com mais detalhes, de forma mais ampla, mas é só para você já começar a se situar de que, ao contrário do que essas teorias afirmam, o pecado não existe, ou ele existe, mas nós não sabemos a origem, é engano. Por que engano? A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, da presença do pecado, da proximidade do pecado, da tendência do homem ao pecado e de como isso começou. Portanto, é importante destacarmos que o pecado, de fato, ele existe. Uma outra tendência, e talvez não, com certeza, essa tendência, ela cerca os nossos meios evangélicos. Essa que eu vou falar agora. Porque se você perguntar para um crente, o pecado existe? Claro que ele vai dizer, claro, existe. Onde é que começou? Com Lúcifer, ou na raça humana com Adão e Eva, no Jardim do Éden. Então, naturalmente. Só que existe uma tendência, e isso aqui é importante, existe uma tendência que, de forma sorrateira, ela começa a ser implantada nos nossos círculos evangélicos. E que a origem desta ideia, desta teoria, é a ciência cristã. Porque a ciência cristã, eles dizem o seguinte, eles afirmam que o pecado é uma negação. Eu vou explicar melhor isso. O que eles dizem? Eles dizem que o pecado e que o mal é uma negação. Em que sentido? Primeiro, que o mal é a ausência do bem e que o pecado é a ausência da retidão. Olha só, inicialmente, essa teoria, ela é
atrativa. Primeiro porque soa legal. O mal é a ausência do bem e o pecado é a ausência da retidão. Para uma leitura rápida, principalmente no mundo pós-moderno que nós vivemos, esse mundo agitado, ativo, corrido, essa frase soa legal, soa bem. O mal é a ausência do bem, então não tem o bem, é o mal. Não tem retidão, então é o pecado. Mas é preciso ter cuidado. Por que é preciso ter cuidado? Porque quando você lê a Bíblia, e não só a Bíblia, mas quando você lê a história da humanidade, você vai chegar à conclusão de que isso não é verdade. De que o mal não é só a ausência do bem. E de que o pecado não é só a ausência de retidão. Por quê? Porque existem manifestações do pecado que são extremamente malignas e agressivas. Ou seja, quando não existe o bem, é o mal. É verdade, porque Tiago ele vai falar sobre isso, né? Se você pode fazer o bem e não faz, comete o pecado. Nesse sentido, sim. Só que existem manifestações do mal que são ofensivas, são agressivas e não são só ausência do bem, são manifestações do mal. Por exemplo, o assassinato de alguém, de um inocente, ou mesmo de quem não seja inocente, isso é o quê? Ausência do bem? Não, isso é manifestação do mal. Por exemplo, impureza sexual. Isso é o quê? É ausência de retidão? Não. Isso é o quê? Isso é pecado. Isso é o quê? É ofensa contra Deus. É um ato deliberado, é um ato voluntário. Ninguém pratica ou comete um delito desse involuntariamente. Salvo as devidas proporções, mas no geral é deliberado, é proposital, é premeditado. Há uma projeção. E isso é o quê? Ausência de retidão? Não. Isso é manifestação de uma natureza pecaminosa. Isso é um ato desejado. Isso é um ato projetado. Isso é um ato gerado. É um ato que foi gerado, que cresceu e deu à luz. Nasceu. Consumou-se o ato. Então é importante observarmos que não se pode cometer esse erro. O mal é a ausência do bem. Não. Quando não há o bem, existe uma manifestação do mal. Mas nem toda manifestação do mal é resultado de ausência do bem. Porque existem malignidades que são manifestas, são voluntárias, são deliberadas de fato. Assim como o pecado, ele não é só a ausência de retidão, porque existem pecados que são, da mesma forma, deliberados, projetados, premeditados e finalmente consumados. E claro, isso ofende diretamente a santidade do nosso Deus. Eu quero apresentar três provas a respeito da existência do pecado. Para isso, a primeira prova, eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30, e os versículos, melhor dizendo, 15 e 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, diz assim: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Olha o verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Então, esta é a primeira prova da existência do pecado. E eu a chamo, e não tomando como base ter um termo teológico, essa é uma prova metafísica. Eu vou explicar isso de uma forma melhor. Primeiro, esses dois versos que tomamos como base para essa prova metafísica, primeiro, esses versos mostram que o homem ele possui a percepção de um mundo diferente daquele em que ele vive. Ou seja, todo ser humano ele lida com a ideia de um mundo superior, de um mundo além do que ele vive. Ou seja, há uma proposta maior, há um mundo superior. Segundo lugar, esses versos também mostram que essa percepção, isto é, essa percepção de que existe um mundo além deste, nos faz ter a ideia do quê? De um inimigo tirano, de um inimigo mau, e que seria quem? O pecado. Você pode dizer, mas é o diabo. Justamente, quem é o pai da iniquidade? Quem é o pai do pecado? O próprio diabo. Então, essa ideia de um mundo superior, um mundo além do que nós vemos, também traz consigo a ideia de um inimigo tirano. E, consequentemente, é o pecado. E como é que nós percebemos isso? Com a presença do mal. Quem é que nega a presença do mal? Quem? O mal está aí. Basta abrir os olhos, basta ter um pouco de noção e já vai se perceber que, de fato, infelizmente, no mundo existe a presença do mal. Terceiro lugar, esses dois versos que nós lemos também nos levam a pensar que a alma do homem, ela foi feita com o sopro de Deus. Todos nós sabemos disso. Deus soprou nas narinas daquele boneco feito de barro, e Deus soprou o quê? O ruach, que é o quê? O sopro, o vento, o espírito. Então, aquilo que é de Deus foi compartilhado com o homem. Então, o homem, ele possui o sopro de Deus. E uma vez que ele possui o sopro de Deus, isso significa dizer o quê? Que o homem tem a capacidade de, primeiro, sentir e aceitar ou rejeitar o pecado. Porque quando nós dizemos que nós recebemos o sopro de Deus, que o homem recebeu o sopro de Deus, é aquilo que na teologia nós chamamos de o sêmen de Deus. Todo homem, ele nasce com a percepção e a ideia de um ser superior. O que é isso? É a ideia que o homem tem de Deus, a ideia natural, a presença natural, já na essência do homem, e o homem tem essa percepção de que existe um ser superior, que é de onde ele vem. É o que a teologia chama de o sêmen de Deus. Ou seja, quando Deus sopra no homem o seu sopro, o seu espírito de vida, com isso vem para dentro do homem o quê? A capacidade dele ter a percepção da mesma forma que Deus tem a respeito das coisas. É claro, e eu destaco aqui, aliás, chamo a sua atenção para que eu seja bem interpretado. Claro que quando eu digo que quando Deus sopra o seu espírito, o sopro de Deus dentro do homem, com isso vem a capacidade de o homem ter a percepção divina das coisas, claro que dentro dos limites estabelecidos por Deus. Porque o homem, por mais que antes da queda ele tivesse uma percepção maior, todavia ele continuava sendo homem. Ele ainda era homem. E a visão que ele tinha, ainda como temos, e hoje ainda em escala bem menor, era bem aquém
aliás, infinitamente aquém daquela que Deus tem. O que eu estou dizendo é que quando Deus sopra no homem o seu vento, o seu espírito de vida, o homem passa a ter a capacidade de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ora, como Deus vê o mal? Como Deus vê o pecado? É a mesma forma, só que em escala menor, que o homem vê. Mas o homem, ele tem essa capacidade de distinguir, diferenciar entre o que é bom e o que não é. Tanto que quando a serpente tentou Eva, em primeira instância, ela falou, não, nós não podemos nem tocar nesse fruto. Então ela não pecou, ela não foi enganada no sentido de não saber o que estava fazendo. Claro que ela sabia. Nós vamos ver isso de forma mais ampliada daqui a pouco. Mas eu estou mostrando que o homem, na sua constituição, já se prova a existência do pecado. Mas a alma do homem, ela então tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E mais, e finalmente nessa parte, se o homem tem essa capacidade, como dizer que o pecado não existe? É certo fazer isso? Não, é errado. É errado fazer isso? Não, é certo. Ora, a própria criança, ela já nasce com essa constituição, ela vai crescendo, ela já sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tanto é que tem coisa que a criança faz que ela olha em volta para ver se não tem ninguém. Por quê? Porque já na constituição do ser humano já existe essa capacidade. E aí, então, seria incoerente dizer que o pecado e o mal não existem. Porque se o homem sabe distinguir entre um e outro, se não existe, então para que ter essa capacidade de distinção? Então, esta é a prova metafísica. A segunda prova da existência do pecado, e eu quero que você, mais uma vez, abra sua Bíblia comigo. Aliás, ler a Bíblia nunca é demais, né? Eu te convido a ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 5. E nós veremos a segunda prova a respeito da existência e da realidade do pecado. Olha o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer a respeito disso. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz a palavra do Senhor: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Percebam que aqui nós temos a segunda prova, que é a prova moral da existência do pecado. Claro que, além disso, Paulo, ele nos dá muitas outras lições aqui neste verso. Todavia, dentre essas muitas lições, Paulo também está evocando, elucidando, trazendo à tona a prova moral do pecado. E como que nós chegamos a esta conclusão? Primeiro, nós temos que perceber que, inicialmente, nós encontramos duas verdades. Primeira, a imortalidade da alma do homem. Paulo está falando de algo futuro, de algo que ainda vai acontecer numa outra esfera, em outro tempo, fora desta realidade. O que dá a entender que ele está apontando também, dentre outras coisas, é claro, para a imortalidade da alma do homem. Segundo, ele está falando também da justiça de Deus. Então é importante observar aqui esses dois pontos. Primeiro, imortalidade da alma. Segundo, justiça de Deus. E isso nos leva a concluir, isso nos faz concluir a realidade futura do homem e a manifestação do juízo de Deus. São pontos que provam a existência do pecado, o futuro do homem e o juízo de Deus que há de se manifestar. Segundo lugar,
quando você lê sobre a justiça de Deus, inclusive nesse texto, você chega à conclusão de que a justiça de Deus, ela exige, primeiro, que a virtude seja recompensada e o vício seja punido. Então, a virtude é recompensada e o vício, que é algo que denota o mal, o pecado, ele então será punido, ele então será castigado. Quem teve virtude, quem rejeitou o mal, quem viveu para Deus, recompensa. Quem pecou deliberadamente, quem praticou o mal deliberadamente, então será punido. Uma outra coisa que nós podemos extrair disso aqui, desta parte, deste verso, é que a justiça de Deus deseja algo. A justiça de Deus clama por algo. E pelo que a justiça de Deus ela clama? Que cada um seja tratado segundo as suas obras. É o desejo da justiça de Deus, é o querer da justiça de Deus, que quem viveu de forma digna seja tratado segundo essas obras, e quem viveu de forma indigna seja tratado segundo essas obras. Então há esse clamor da justiça de Deus. E claro, isso não pode ser feito sem a presença da imortalidade da alma do homem, porque isso será realizado numa esfera futura, uma esfera além desta que nós enxergamos e vivemos. Além disso, se o pecado não existisse, então para que justiça de Deus? Se o pecado de Deus não existisse, então não seria necessário essa distinção entre virtude e vício, bem e mal. Havendo a existência disso, então como negar a existência do pecado? E ainda sobre a prova moral, e finalmente, nós devemos entender que existem muitos segredos, tanto do lado do bem como do lado do mal, que serão julgados por aquele que recebeu de Deus autoridade para isso. Que é quem? O próprio Jesus. Uma vez que ele recebeu autoridade para isso, denota mais uma vez e sinaliza para nós mais uma vez a existência, sim, infelizmente, a existência do pecado. Eu quero apresentar aqui a terceira prova da existência do pecado. Para isso, eu lhe convido a abrir mais uma vez a sua Bíblia naquele texto que nós já lemos, Hebreus capítulo 12 e versículo 1, que diz assim, e faço questão de ler novamente: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta terceira e última prova a respeito da existência e da realidade do pecado é a prova psicológica. E eu quero trazer aqui 5 pontos para explicar essa prova psicológica. Primeiro, esta prova ela existe com base na tendência que o homem tem para o mal, nas inclinações do homem para o mal. Quer ver uma coisa? Um exemplo muito prático mesmo. Você passa por sobre uma ponte muito alta. Para onde é que dá vontade de olhar? Por mais que você tenha medo de altura, mas o desejo do homem é um exemplo muito prático e simples. Mas o desejo que a pessoa tem é de olhar para baixo. Você está em cima de um prédio de 30 andares. Por mais que você tenha medo de altura, o seu desejo é olhar para baixo. Por quê? É da natureza do homem. É a inclinação do homem. Após o pecado, o homem ficou inclinado para as coisas de baixo, para baixo. Ele é inclinado para o mal, ele é inclinado ao pecado. E essa inclinação para o erro, por exemplo, uma criança, você não precisa ensiná-la a ouvir sim, mas é necessário que você ensine a ouvir o não. Porque a criança nasce sabendo ouvir sim, mas nasce sem saber ouvir o não. E o que é melhor, o sim ou não? Claro que é o sim.
O que é isso? Inclinação para o mal, inclinação para o erro, inclinação e tendência para aquilo que é errado. Segundo lugar, nós podemos também destacar que essa prova, ela nos mostra que o homem deseja melhorar. Todo homem, ele deseja melhorar, ele deseja se aperfeiçoar. Há um desejo, há um anseio por uma libertação total. E claro, isso só será possível numa vida vindoura. E claro, se vivermos com Cristo nesta vida, então na vindoura nós seremos totalmente libertos do mal. Mas a verdade é que todo ser humano, ele deseja melhorar em todas as áreas. E isso denota o quê? Isso denota a presença de um mal que leva o homem a praticar a maldade. E o homem é inclinado para isso, mas o homem luta contra isso. Um outro ponto, o homem, por melhor que ele seja, ele nunca se sacia. Ele sempre quer melhorar mais, ele sempre quer viver melhor, ele sempre quer ser mais feliz. Essa busca, esse ideal, isso aponta para uma vida futura, uma possibilidade de algo melhor. E aí, terminando, quanto mais avançamos, mais queremos avançar. Ora, com tudo isso, concluímos que se não existe o pecado, então por que o homem deseja melhorar? Se não existe o mal, por que o homem luta diariamente para ser melhor? Não há como negar, bíblica e historicamente, de que o pecado existe. Verdadeiramente, ele existe, e para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. E é o que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe